Olá, boa noite. Boa noite. Uma vitória gigante no Estádio Monumental de Lima. Pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? Grande que com o tempo, né, nós vamos assimilando melhor. A conquista da América emendou na conquista do Brasil. A Taça do Brasileirão será entregue na quarta-feira, depois do jogo contra o Ceará. Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no momento. Não, nós não conversamos. O flamenguista vive atualmente uma era de grandes nomes, elencos fortes e conquistas de títulos importantes, como o da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Mas num passado não muito distante, a realidade era outra, completamente diferente, de derrotas, angústias, de Walter Minhoca camisa 10. Enfim, de uma esperança cada vez mais distante de ver o Flamengo brigar por tudo, ser dominante, atingir todo o potencial que uma nação de mais de 40 milhões de torcedores possibilita. O ano era 2012. O Flamengo enfrentava um período difícil, após 3 anos em que lutou contra o rebaixamento em 2 ocasiões, e um 2011 marcado por salários atrasados, inclusive o de Ronaldinho Gaúcho, grande estrela da época. O clube estava imerso em dívidas e aguardava uma nova eleição no final daquela temporada, com a expectativa de se reerguer. A esperança surgia com a Chapa Azul. Liderada por Valim Vasconcelos, a Chapa Azul contava com figuras importantes, como Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo. Com a candidatura de Valim impugnada, o grupo escolheu Eduardo Bandeira de Melo para concorrer à presidência. A eleição foi decisiva e, desde então, com altos e baixos, acertos e erros e uma rigorosa disciplina financeira, o Flamengo conseguiu superar a crise econômica e se tornar uma potência no futebol. Ao assumir o clube, a nova diretoria realizou uma auditoria para entender a real dimensão das dívidas que estavam assumindo. O resultado foi alarmante. O passivo totalizava 750 milhões de reais, 300% acima do estimado inicialmente pelos antigos dirigentes, dos quais 400 milhões eram referentes a impostos não pagos. Deste número, 86,7 milhões correspondiam ao período em que Patrícia Amorim comandou o clube, de 2010 a 2012. Outros 184 milhões eram referentes a dívidas trabalhistas e pagamentos judiciais. O Flamengo dispensava seus empregados e não pagava uma verba trabalhista sequer. Os próprios dirigentes admitem que, se o Flamengo fosse uma empresa, teria que fechar as portas. Segundo Valim Vasconcelos, a situação era pré-falimentar. Se fosse uma empresa, já estaria quebrada. O cenário era o pior possível. Faturava-se 200 milhões e devia-se 750 milhões. Eu costumo dizer que só devíamos a 2 pessoas, a Deus e ao mundo. O balanço de 2012 do Flamengo tinha uma observação da auditoria inicial, alertando para a falta de confiança nos números apresentados. A primeira medida que tomamos foi contratar uma das melhores empresas de auditoria. Tínhamos que reverter a situação, aplicando nossos princípios e valores. No meu discurso de posse, deixei claro que o clube tinha não só um passivo financeiro gigantesco, mas também um passivo ético e moral, que precisava ser recuperado. Explicou Eduardo Bandeira de Melo. A realidade do clube era de diversas receitas penhoradas, credores batendo à porta, salários de jogadores atrasados há meses. Eram conhecidas as dívidas com Ronaldinho, Romário, Petkovic e Joel Santana. Nem tão conhecidas as mais de 600 ações trabalhistas contra o Flamengo. Conhecido o cenário caótico em que a instituição se encontrava, após décadas de má gestão, descaso e amadorismo, chegara a hora de escrever uma nova página na história do clube de maior torcida do Brasil. Torcida essa que foi fundamental nessa reconstrução. Sua principal virtude por alguns anos teria que ser a paciência. O Flamengo precisou cortar na carne. Principal estrela em 2012, Wagner Love não permaneceu para 2013. Sem recursos para quitar a compra junto ao CSKA, a diretoria fez um acordo para devolver o jogador. Além dele, outros jogadores, como Ibson e Renato Abreu, que eram ídolos da torcida e recebiam salários elevados, também deixaram o clube. A mensagem era clara. O Flamengo precisava priorizar o pagamento de suas dívidas e a redução de gastos era o caminho a ser seguido. Um pouco de crítica, um pouco de paciência, vida que segue.
O 2013, com um elenco modesto, foi um ano um pouco ao céu, um pouco à terra. Uma surpreendente conquista da Copa do Brasil e um quase rebaixamento no Brasileirão. Em 2014, após um péssimo início de Campeonato Brasileiro, o clube escapou graças a uma arrancada com a chegada do professor Vanderlei Luxemburgo. Apesar de mais um ano com o rebaixamento batendo à porta, o propósito de austeridade seguiu firme. Com isso, ao fim de 2014, o Flamengo havia aumentado sua receita para 342 milhões e diminuído sua dívida para 660 milhões de reais. Após um 2015 sem conquistas, e com apenas uma contratação de impacto, a do peruano Paulo Guerreiro, a receita foi de 350 milhões e a dívida reduzida para 554 milhões. A esta altura, grande parte da torcida havia se transformado em torcedores de demonstrações financeiras. A cada relatório trimestral, uma nova conquista, mais esperança de dias melhores no horizonte rubro-negro. Para 2016, a diretoria da reconstrução e da gestão financeira foi ao mercado com mais voracidade pela primeira vez. Comprou os gringos Donati, Cuéllar e Mancuello, trouxe também nomes como Ilharão e Rodinei, campeões da Libertadores, e voltou a contratar uma estrela. O nome da vez era Diego Ribas. A partir daquele momento, o Flamengo começou a traçar novas estratégias. Cumprir com suas obrigações passou a ser uma prioridade, tornando-se um diferencial na hora de contratar jogadores. O antigo cenário descrito por Vampeta no início do século, com o famoso "finge que paga, que eu finjo que jogo", deu lugar a um Flamengo que honrava seus compromissos e pagava os salários em dia. Mesmo tendo um ano mais ativo no mercado da bola, o Flamengo terminou o 2016, pela primeira vez, com uma receita maior que sua dívida, faturamento de 490 milhões e dívidas de 472 milhões. A paciência começava a se demonstrar senhora da razão, frente ao imediatismo raramente sábio. Depois de Diego, em 2017, chegaram Everton Ribeiro e Diego Alves, ano em que o faturamento chegou a 620 milhões de reais e a dívida, mais controlada do que nunca, baixou para 450 milhões. Vitinho em 2018 e os jogadores históricos de 2019, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, levaram o outrora falido Flamengo ao título da Libertadores e do Brasileirão no mesmo fim de semana. Estava consumado, não havia volta. O exemplo arrasta. A partir deste momento, o profissionalismo na gestão dos clubes brasileiros precisaria ser a regra, sob pena de uma hegemonia do já recuperado e passando muito bem, obrigado, Clube de Regatas do Flamengo. Saltando para 2023, em busca de uma concisão, minutos atrás perdida, o Flamengo faturou acima de 1 bilhão pela terceira vez seguida e atingiu o recorde histórico de 1,3 bi de receita bruta, diminuindo sua dívida em 79% em relação ao ano de 2022, para apenas 48 milhões. Ou seja, em um ano pagou 179 milhões em dívidas. Hoje, com uma receita cada vez mais diversificada, sem depender tão fortemente dos valores de TV e com uma dívida totalmente sob controle, o Flamengo é um exemplo de como uma gestão financeira disciplinada pode transformar a realidade de um clube de futebol. De um passado cheio de dívidas e crises, o clube agora é referência de sucesso, dentro e fora de campo. Mas o desafio continua: manter o equilíbrio financeiro e esportivo para garantir um futuro ainda mais promissor. E você, torcedor rubro-negro, como você vê o futuro do Flamengo? Deixe seu comentário abaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.